Islam Makhachev e Ilia Topuria era uma das lutas mais aguardadas dos últimos tempos, mas que por decisão de Islam Makhachev, essa luta acabou não acontecendo. Porém, uma notícia alegrou os fãs de MMA e, pelo que tudo indica, podemos ver sim essa luta entre Ilia Topuria e Islam Makhachev acontecer. Se liga só na declaração que um integrante da equipe do russo deu, cravando sim que Islam ainda quer voltar para a divisão dos leves e acertar as contas com Ilia Topuria, que provocou não só Makhachev, mas como toda sua equipe nos últimos meses de início. O que se sabia era que Islam queria fazer história como campeão duplo, mas sem abrir mão de seu título nos leves. Quem confirmou isso foi seu amigo íntimo Umar Nurmagomedov, ao revelar que o plano original da equipe era continuar ativo nos leves caso Belal Muhammad vencesse. Porém, Umar ressaltou que Makhachev tem sim o desejo de voltar aos leves, e cravou que o russo provavelmente vai descer de categorias para terminar com os assuntos inacabados, e por isso podemos acabar vendo Ilia Topuria versus Islam Makhachev mais cedo do que pensamos. Ele não queria abrir mão do cinturão, não tinha planos de deixá-lo. Ele ainda quer lutar no peso leve também. O plano era: se o Belal ganhasse, o Islam ia defender o título dele nos 70 quilos contra o Topuria. Mas agora que o Belal saiu de cena, o Islam provavelmente vai subir para os 77 quilos e virar campeão duplo. Pro o Islam deixar um legado de verdade, ele já deixou sua marca no peso leve. Mas do ponto de vista atlético, conquistar o cinturão dos 77 seria outro marco importante. Ser campeão em duas categorias, só teve tipo uns 5 ou 6 caras que fizeram isso. Enquanto isso, já teve um monte de campeões de uma divisão só. Um monte que só segurou um cinturão. A fala escancara. A mudança para os meio-médios não era prioridade, mas sim uma consequência. Islam tinha a intenção clara de seguir como rei nos leves, e só pensaria no meio-médio com o caminho livre. Sendo assim, o desejo de Islam de permanecer como rei dos leves ainda permanece, e caso Ilia Topuria se torne campeão no dia 28 de junho, podemos dizer que essa luta fica mais perto do que nunca de acontecer. Mas enquanto Islam pensa em legado, Ilia Topuria pensa em validação. Ele não quer apenas ser campeão, quer conquistar o respeito. E para isso, sempre buscou enfrentar os melhores. O georgiano foi questionado do porquê ele queria tanto uma luta contra Islam Makhachev, e sua resposta impressionou quando ele disse o seguinte: confira. Porque eu queria lutar com o Islam? Por um motivo simples, e é o mesmo com o Volkanovski. Se você vence alguém e toma o cinturão dessa pessoa no peso pena, tinha que ser o Volk. Tinha que ser o Volk para mim naquele momento porque ele era quem tinha mais história na divisão. Ele foi o cara que dominou todo mundo. Ele era o maioral. Com o Islam é a mesma coisa. Eu queria lutar com ele simplesmente porque ele dominou todo mundo. Então, quem é que tá vencendo geral? É o Islam. Bom, então eu quero lutar com ele, porque aí o prêmio é muito maior. A lógica de Topuria é simples. Enfrentar os maiores é o que dá peso à sua trajetória. Vencer os melhores é o que transforma uma vitória em um legado. Ele quer Islam não apenas pelo cinturão, mas pelo símbolo que ele carrega. Só que no meio disso tudo, há uma ferida aberta. Topuria se sentiu desrespeitado, ignorado e até enganado nos bastidores. O georgiano desabafou e relembrou os momentos em que foi deixado de lado, mesmo já estando preparado para uma disputa de título, e disparou não só contra Islam Makhachev, mas como também contra sua equipe, cravando que todos eles se acham, mas que na verdade não são nem um pouco influente e relevante nos negócios do mundo do MMA. Eles tentaram fazer parecer que aquilo era importante. A atitude deles é tipo, como se tivessem inventado o esporte, sabe? É tipo, caras, senta aí, aproveita o sol onde quer que vocês estejam e faz o que estão mandando vocês fazerem. Quando eles falaram aquilo, eu fiquei tipo, o que é que eles estão inventando agora? Faltavam só 2 dias para tudo acabar, vindo à tona. Do que é que eles estão falando? Mas todo mundo vai perceber a verdade e ver o que aconteceu. Não vou abrir mão do cinturão mesmo se eu subir pro 77 quilos. Não, o Ilia tem que lutar com alguém para merecer uma disputa de cinturão. Agora olha só, ele subiu de categorias, largou o cinturão
e eu tô indo direto pra disputa de título. Ele sentiu na pele a manipulação dos bastidores, as narrativas criadas para justificar o que não tinha justificativa. Diziam que ele não merecia, que precisava de mais uma luta. Agora, o cenário virou. Islam subiu, o cinturão foi deixado livre e Topuria está na disputa pelo que ele sempre quis esse tempo todo. A verdade, segundo Ilia, sempre esteve com ele. Porém, se o público achava que tudo era apenas escolha de Islam, os bastidores mostram outra realidade. Segundo Umar Nurmagomedov, a própria alta cúpula do UFC queria que Islam mudasse de categorias. O interesse deles era ver Topuria como o novo rosto dos leves, e a pressão nos bastidores foi grande. O Hunter Campbell foi até o Islam. Ele é o tipo de cara que é super focado no que faz. Foi ele quem fez a luta Khabib vs Conor acontecer. Foi ele. Ele é o tipo de cara que, pelo que eu percebi, é um fãzão. Tipo, fã de verdade. Ama o esporte, quer construir grandes lutas. Ele pegou um voo e, para ser honesto, nem sei se eu posso falar isso, mas eles queriam que o Islam subisse de peso. Eles querem que o Topuria vire o campeão no peso leve. Não porque o Islam quer subir, mas porque eles querem que ele seja o campeão lá. Eles acreditam que ele realmente pode vender lutas. Ou seja, o UFC já enxergava em Topuria uma mina de ouro pronta para ser lapidada. Islam sairia de cena nos leves, e ele ocuparia o trono com potencial comercial. Isso explica muito do que aconteceu por trás dos panos. Inclusive, essa informação foi recebida com muita crítica pelos fãs de MMA, que entenderam que o UFC literalmente menosprezou Charles Oliveira ao afirmarem que queria que Topuria fosse o campeão dos leves. Essa fala é um desrespeito com o brasileiro, que já foi campeão da divisão e um dos caras que mais tem sucesso e fama em todo o esporte. E por fim, Ilia Topuria também disse o porquê ele decidiu subir de categorias, e a razão foi a mais humana de todas: o sofrimento físico. O corte de peso é uma das maiores torturas que um lutador pode enfrentar. E Topuria finalmente abriu o coração ao explicar o processo que ele passava no peso-pena que o fez decidir de vez que iria subir. Não foi por estratégia, não foi por conveniência, foi por sobrevivência. Quando você está cortando peso e não pode comer nem beber água, você não liga para nada material. Podem te dar sacos de dinheiro, todos os carros que quiser, você não se importa nem um pouco. Se te dão um copinho de água e dizem: pode beber que não vai aumentar seu peso, eu te dou o que você quiser naquele momento, eu tô no fundo do poço, me sentindo um lixo. É tipo estar pelado no meio da rua. Eu me sinto péssimo. Então eu não queria mais passar por isso. Eu não queria mais sofrer. Eu já tinha feito isso a carreira inteira. Já tinha realizado meu sonho, que era ser campeão mundial. Eu precisava encerrar aquele capítulo, porque não queria mais sofrer. Porque, para ser sincero, é tipo viver no deserto, e eu queria viver na praia. A fala é forte, crua e traduz o desgaste de uma carreira que exige demais. Ilia chegou ao seu limite e preferiu mudar para sobreviver, física e mentalmente. Ele já conquistou o mundo. Agora quer fazer isso sem abrir mão da saúde. Esse é o cenário. De um lado, Islam tentando deixar um legado duplo, mas que deixa claro o seu desejo de retornar aos leves e reivindicar seu trono, e do outro, Topuria querendo se consolidar como o novo rei dessas categorias, com o aval do UFC, com a história ao seu lado e com um novo físico, aliviado do sofrimento anterior. O cinturão dos leves vai mudar de mãos, e o debate sobre quem é o verdadeiro campeão vai continuar. Mas uma coisa é certa: essa disputa não é apenas por um título, é por legado, por alívio, por justiça e por respeito. Com tudo isso, fica claro que a trajetória de Ilia Topuria nos pesos leves ainda está cheia de desafios e expectativas, principalmente diante da movimentação de Islam Makhachev que, mesmo mirando a divisão dos meio-médios, ainda não abriu mão da ideia de defender seu cinturão nos leves e se tornar um duplo campeão simultâneo, como a princípio ele mesmo queria. A verdade é que as categorias continuam em ebulição,
com interesses pessoais, comerciais e esportivos se cruzando a cada decisão tomada. Será que Ilia vai conseguir conquistar esse título e se firmar como uma das maiores forças dos leves? E se Islam conquistar o cinturão do meio médio, você acredita que o russo vai retornar aos leves para reivindicar o seu trono? Deixe sua opinião nos comentários para a gente trocar ideia. Vale destacar aqui que o próprio Ilia Topuria já revelou que, se for preciso e aparecer a oportunidade, ele vai atrás de Islam Makhachev na categorias de cima. Topuria deixou claro inúmeras vezes o quanto ele sente vontade de quebrar a cara do russo e, portanto, caso Islam Makhachev realmente queira retornar aos leves, como o Mar disse, e se Topuria ostentar o cinturão de campeão, será impossível de essa luta não acontecer. Será uma das maiores lutas que já aconteceu no peso leve. E com essa última revelação de Umar Nurmagomedov, o público do MMA começa a torcer para que os caminhos dos dois lutadores se cruzem novamente e possamos presenciar um dos maiores espetáculos do MMA. E você gosta de verdade de MMA e gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das lutas? Sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros dois conteúdos que estão aparecendo na tela. Esses dois vídeos são de extrema importância e tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do conteúdo e até a próxima.